Olha só, você aí de casa, atenção. Todas as pessoas devem estar sempre preparadas para desempenharem procedimentos básicos de primeiro socorro, sabia? É verdade, porém muitos cuidados devem ser tomados e principalmente o serviço médico deve ser acionado o quanto antes. Verdade, Dani. Olha, para falar sobre um assunto muito importante e nos orientar corretamente sobre os primeiros socorros, nós vamos conversar agora com o Francisco Castro. Ele é instrutor de treinamentos de segurança e saúde no trabalho. Ele vai ser auxiliado, inclusive, pelo Walter Santos Claudino, que é instrutor de salva-vidas e tecnólogo em segurança no trabalho. Sejam muito bem-vindos nessa noite ao nosso programa, viu? Mais Vida. Obrigada pela presença de vocês, viu? Bem-vindos, sejam bem-vindos. Vamos lá. Vocês trouxeram inclusive até alguns bonecos, podemos chamar como bonecos? Manequins, cópia humana. Vai explicar daqui a pouquinho pra gente sobre isso, não é? Sim, claro. Muito bem. O que a gente precisa saber primeiro, o que são os primeiros socorros, né? Porque todo mundo fala muito de primeiros socorros, mas vamos entender o que realmente eles são? Bom, os primeiros socorros são todas as atividades, todas as atitudes tomadas pelo leigo ou socorrista profissional a fim de socorrer uma pessoa que está em necessidade. Vamos sentar, assim a gente conversa melhor. Vamos lá. Então, o primeiro socorro são quando o socorrista ou o leigo vai lá e ajuda na primeira ação com relação a uma pessoa que sofreu algum tipo de acidente, não é isso? Isso é fundamental. Eu assisti o programa passado de vocês, né, no dia 20, e vi sobre a gentileza, né? Sim. E é muito importante a gentileza numa hora como essa. Apesar de que nós temos os 10 mandamentos e amar o próximo como a ti mesmo está dentro deles, e a gente pode notar que as pessoas têm medo, porque a mídia fala, não mexa na vítima, não toque no paciente. Então, cria-se um clima totalmente anti colocar a mão na pessoa. Então, é importante essa oportunidade que nós estamos tendo agora para poder mostrar para as pessoas que podem sim colocar a mão, desde que você faça uma análise, siga alguns conceitos básicos, você vai conseguir ajudar sim uma pessoa. Qualquer pessoa pode prestar os primeiros socorros? Sim, qualquer pessoa pode e deve, né, prestar os primeiros socorros. Bom, tem uma pergunta aqui que é polêmica, né, mas a gente vai precisar fazer porque eu posso ou não posso mexer na vítima no caso de acidente? Muitas pessoas falam, olha, não pode mexer porque aí pode quebrar o pescoço, pode causar algum tipo de trauma. Às vezes a pessoa está com algum osso que está fraturado, vai enfiar em algum órgão. Permanente, enfim. Como é que funciona essa questão? Eu vejo que aconteceu um acidente, eu posso ir tocar na vítima ou não? A primeira coisa que você tem que fazer é cuidar da sua segurança e das outras pessoas. Você deve pedir ajuda. Pediu ajuda para a rodovia onde você está ou para 193, 192. Pediu ajuda, isso é os primeiros socorros, ok? Agora, quando nós falamos que nós podemos mexer numa pessoa, é quando você simplesmente se protege. Hoje, por exemplo, nós temos a Lei Lucas, que está em vigor aí no país, que é com relação ao garoto. Nós trouxemos até um manequim de como socorrer um bebê engasgado. E justamente nós vamos falar um pouco também sobre como manipular a coluna cervical da pessoa. Eu tenho que ter uma proteção das luvas, não posso ter contato com sangue, secreções, e eu só vou segurar a cabeça dessa pessoa de uma maneira firme, constante, e vou liberar a via aérea dela. Ninguém vai ser processado, dá licença, Walter, por fazer esse movimento, ó. Lenta, uniforme e gradual. O que eu não posso fazer é movimentar bruscamente essa pessoa. Agora, é necessário liberar as vias aéreas. Por quê? O socorro vai filtrar a ligação, ele vai descobrir onde é o endereço e vai se deslocar para lá. E nós sabemos que essa demanda aí gera em torno de 15 a 20 minutos. E cada minuto é muito importante, É né? muito importante. E o nosso cérebro, ele é carente por oxigênio. Se você não liberar as vias aéreas, a pessoa deixar ela assim, ó, o ar não entra e ela vai acabar entrando em hipóxia e vai acabar morrendo porque é deficiência de oxigênio. Nós vimos recentemente naquele caso do Boechat. Eu ia falar exatamente isso. É incrível, né? Porque a gente viu uma mulher, inclusive. Várias pessoas olhando e uma mulher. Foi lá, quer dizer, várias pessoas filmando, né, Dani? E uma mulher indo lá resgatar a pessoa. Ela fez corretamente? Ela deveria ter feito isso mesmo? Bom, ela fez corretamente porque ela agiu por impulso e ela quis ajudar um ser humano, tá?
A ideia é que você solicite ajuda e tome as atitudes com ponderação. Respire um pouco, tome um pouquinho mais de coragem e faça a coisa com calma. É muito importante esse caso que você citou do Boechat, porque no nosso país nós temos uma cultura de segurança do trabalho, onde que na cultura de segurança do trabalho não é tocado nas NRs como deveriam ser. Por exemplo, o caso da Lei Lucas, foi o garoto de 10 anos, ele foi numa excursão na escola, ele se alimentou com lanche e se engasgou. Precisava de ser desengasgado com uma manobra de Heimlich, que hoje o Walter vai fazer aqui comigo para ensinar os telespectadores de como agir. O grande problema é que as organizações, seja ela pública ou privada, ela tem que seguir as NRs, que são normas regulamentadoras. E nessas normas regulamentadoras já exige o treinamento de brigada contra incêndio, onde está intrínseco os primeiros socorros. Vamos supor, numa escola particular, tem um problema com um incêndio no laboratório. Você tem que saber atender essa ocorrência, usando o extintor de incêndio. Então, são coisas básicas que devem entrar na nossa trajetória, no nosso início da cultura, onde que os professores vão passar isso para os futuros alunos e vamos fazer com que cidadãos se tornem proativos. A garota lá que socorreu o Boechat, ela fez empiricamente de boa fé, boa vontade. Agora, o ideal é que a pessoa tenha o mínimo de conhecimento básico, como o Walter acabou de falar, para que ele siga esses procedimentos. São movimentos simples. Vocês vão ver hoje aqui que basta ter boa vontade e proatividade. Com certeza. A gente vai mostrar daqui a pouquinho algumas dicas, né, de como você deve fazer, o que você pode ou não executar. Mas antes eu tenho que dar um recadinho para o pessoal de casa. Vou pedir para vocês aguardarem só um minutinho aqui, porque esse recado também é importante. A gente está falando de fazer bem ao próximo. 45 dias para você começar a pagar no boleto bancário ou um descontão aí no cartão de crédito. Tem que falar que está assistindo aqui o programa, Mais Vida, com a Dani, com o Fabinho, para ter todas essas vantagens. Aproveita que a ligação é de graça e estamos de plantão agora. Então vai lá, mais uma vez, liga agora, 0800 580 2760, não é? É isso aí, mais um produto Vivena do Brasil. Aê, obrigada, beijo, minha querida. Amor. Obrigado. Tchau, Fabinho. E nós continuamos a nossa entrevista sobre primeiros socorros com as demonstrações em tempo real para vocês aí aprenderem tudo. Então continuem participando pelo nosso Instagram e também pelo WhatsApp exclusivo aqui do programa, que é o DDD 11 950 33 6870, e esclareça as suas dúvidas aqui com a gente, não é, Fabinho? Isso mesmo, olha, eu quero que você agora acompanhe aqui, porque eu vou pedir para eles fazerem algumas demonstrações. Podemos começar com aquela da Lei Lucas? Da manobra de Heimlich. Da manobra, isso. Heimlich, como fala? Heimlich. Eu falei errado, só que eu falei certo. Vamos lá? A criança, ela vai estar engasgada, ela vai estar obstruída. Uma bala, pode ser uma Uma bala, a própria mamadeira, o leite, né? Ok. Então a criança, ela vai apresentar ausência de voz, choro, ela não tosse, ela não consegue entrar ar ou sair ar. Ok. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o bebê, vai virar ele de cabeça para baixo com os dedos em V, prende o bebê junto ao corpo e ele vai dar de 5 a 8 tapas secos nas costas do manequim. Ó. O tapa, ele é seco e forte, não é aquele tapão muito forte, muito amplo. É mais com essa parte aqui da mão? A parte de baixo da mão, região hipotenar, no meinho das costinhas da bebê. Certo. Então ele vai fazer isso de 5 a 8 vezes, volta a criança após. Ao invés de sair, a criança engula de vez? Saia do engasgo. Se engoliu, não há problema, porque foi para o estômago, não vai ter problema mais nenhum. O problema é a obstrução da entrada do ar pela traqueia, que manda o ar para o pulmão. Ele também pode colocar essa criança com os 2 dedos e fazer as compressões torácicas na linha dos mamilos, o dedo anelar e o dedo médio. Ele também vai fazer isso por 15 compressões e 2 ventilações boca-nariz. Ok? E é somente o ar da bochecha, é muito importante isso, tá? Ó. Sim. Somente o ar da bochecha. Pega a boca e o nariz? Boca e nariz. Bebê, ele é de 0 a 1 ano. Criança é de 1 até a puberdade. Nós vamos fazer a manobra de Heimlich ali com o manequim, que seria simulando uma criança um pouco mais pesada, mais de 5 a 8 anos de idade. Reforçando a pergunta da Dani, então a gente coloca a boca nos dois, no nariz e na boca, é isso? Cobrindo a boca e o Ao mesmo nariz, por tempo. favor, cubra lá.
Ó, e somente o ar da bochecha, ó. Ok, tá. Boca e nariz. Não adianta você soprar a sua boca porque o ar não vai circular e vai sair pela narina. Entendi. Então é importante cobrir boca e nariz e somente o ar da bochecha. É só esse movimento. Não sopre com tudo. Isso que é o problema de você falar de primeiros socorros para uma pessoa que está desesperada. A pessoa está tensa, Teve é um normal. caso recente dos pais que levaram o neném no posto da polícia, polícia. né? O policial conseguiu ali... Você vê que o policial também, ele não conseguiu fazer as compressões corretamente, mas ele acabou batendo. E na intuição, ele ele conseguiu bater e conseguiu salvar. E o 193, o 192 ajuda também nesse tipo de orientação. O mais importante é manter a calma e a tranquilidade. Com isso, você vai conseguir fazer algo que realmente seja útil para aquela situação. Eu ministro muitos treinamentos e o pai é o primeiro a ficar desesperado. A mãe, então, fica sem saber. Geralmente quem ajuda é um tio, um vizinho, que é fora da situação. Ele não é parte interessada, porque existe realmente o problema psicológico da mãe. Ela quer salvar seu filho. É por isso que eu falei da importância da cultura de segurança. Porque hoje eu estou nervoso, amanhã pode ser você. E aí outra pessoa que vai atuar. Isso pode ser feito até por crianças. Vamos mostrar no boneco, no manequim maior? Enquanto isso, ele responde uma pergunta do telespectador, ô Dani. Boa noite, Fábio e Dani, eu sou Rose do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber como ajudar uma criança em convulsão por febre alta, pois trabalho em escola infantil e é muito comum terem febre alta. Eu estou muito preocupada com isso. Muito obrigado. A Rose do Rio de Janeiro que está perguntando. A Rose tem uma dúvida que é corriqueira, né? Uma vez, eu lembro, antes de entrar no resgate do Corpo de Bombeiros, a minha filha também teve esse problema, viu, Rose? E, por incrível que pareça, qual é o problema dela? Hipertermia, aumento da temperatura. Como é que você trata a hipertermia? Baixando essa temperatura. Então, a criança está com pneumonia, a criança está com um quadro grave de gripe. O pai não quer colocar a criança no gelo, na água gelada, mas é isso que tem que fazer. Baixar a temperatura e ministrar oxigênio para essa criança. O cérebro precisa de oxigênio. Então, baixa-se a temperatura, acompanhe a diminuição da temperatura dela e conduza para o médico, porque isso é uma emergência. O conceito de urgência é coisa que dá para esperar um pouquinho mais. E emergência é tudo que vai levar à morte a um curto espaço de tempo. Certo. Vamos para a manobra no manequim maior? Isso, a criança, ela quando está engasgada, ela vai colocar as mãos aqui, ó, na garganta, porque ela não consegue falar. Então o socorrista, ele tem que pegar, pode colocar ele em pé assim, ó, sentado. Aí, ó, coloca a mão na garganta, ele vai estar dessa forma. Então você vai perguntar para ele, você consegue falar? Ele não vai conseguir falar, porque para proferir a fala, tem que o ar passar pelas cordas vocais. Nesse momento, você vai pedir ajuda. Eu estou apontando o dedo para a câmera, porque isso é procedimento internacional. Então a pessoa está tão nervosa, você fala, você liga o 93, o 92 e peça ajuda adequada. E aí você vai abraçar essa pessoa por trás, essa criança, você vai na linha entre o umbigo e o externo, entre o umbigo e o externo é esse ossinho que nós temos aqui no encontro da costela, vai pegar essa parte da mão aqui, colocar outra mão por cima e vai fazer o desenho da letra J, empurrando bruscamente de baixo para cima, fazendo o desenho da letra J, ok? E isso é brusco, você faz isso de 5 a 8 movimentos, com certeza essa criança vai desengasgar. É a costela, não é? É isso? Não. Entre o externo é o último ossinho que tem no encontro das costelas. Conseguiu fazer esse movimento, com certeza você vai desengasgar essa criança. Certo. Se você não conseguiu, faz aquela posição em cima, empurrando também de 6 a 8. Então, se você por algum motivo não conseguiu desengasgar a pessoa, você está nervoso, e ela perdeu a consciência, você vai se posicionar em cima dela e vai dar socos fortes e rápidos, de 5 a 8 socos também. Ó. Vai lá. Isso. Sempre entre o externo e o umbigo, você vai pressionar o diafragma do pulmão, o pulmão vai criar uma pressão intratorácica e vai fazer com que o corpo estranho saia.
Então você tem um aumento brusco da pressão intratorácica, faz com que o corpo estranho que está obstruindo ele seja expulso. Muito bom, hein? Sim. Muito bom. Com Agora uma certeza. pergunta, o sistema brasileiro de saúde, ele está preparado para auxiliar a todos nós com relação aos primeiros socorros? Essa é uma pergunta bomba, como você sempre diz, né? Ela está preparada sim. O SAMU tem uma grande competência, o Corpo de Bombeiros, o Projeto Resgate também. O problema é a demanda pelo atendimento. Você vai ter que lembrar os números de emergência. Quais são eles, já para a gente deixar o pessoal de casa ciente, Então né? vamos lá. 192 é o SAMU, SAMU, 193 Bombeiros. 193 Bombeiros. Se você estiver na instituição, numa organização, na escola, você tem que ter um plano de ação de emergência. Então, toda vez que você tem um plano, isso facilita o desenrolar do atendimento da ocorrência. O que acontece para o leigo é que ele está em casa, o bebê estava mamando, acontece o problema, ela não tem o conhecimento adequado, entra em desespero, sai correndo, tropeça, machuca o bebê ou põe dentro do carro e vai querer chegar o mais rápido possível no hospital, acaba sofrendo um acidente. E o SAMU, ele está preparado sim, o bombeiro está preparado e muita gente que faz treinamentos de primeiros socorros são importantes, como eu falei. A gentileza é muito importante nessas horas, porque nos treinamentos são manobras básicas, no outro ano que a gente volta na empresa, o pessoal comenta, poxa, eu fiz aquilo que você me ensinou e consegui salvar o meu vizinho, salvei o meu colega de trabalho. Então é isso que nos motiva a continuar fazendo esse trabalho particular. Nós fazemos treinamento no nosso site, nós fazemos treinamento para empresas, para grandes organizações, justamente para preparar as pessoas. Fazer ao vivo aqui Aqui a gente mostra uma só um demonstração, pouquinho, uma né? demonstração. Mas tem muito mais coisa que eles podem ensinar, mais informações. Então, quem quiser entrar em contato com eles, pode acessar o site, que é rescuecursos.com. Tem o contato também, o telefone DDD 11 3422 1130. O WhatsApp deles é o 11 942 23 8008, tá? Tá tudo aqui na telinha também para não ter erro. Se você perdeu alguma informação, o programa fica disponível no nosso YouTube também. Vai lá, entre em contato com eles, porque é muito importante que mais pessoas saibam todos esses procedimentos para ajudar quando alguém precisar, né? Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Nós é que agradecemos, estejam sempre à disposição. Francisco e Walter, obrigado mais uma vez. Fabinho, Sucesso. foi um prazer, viu? Prazer novamente revê-los. Obrigado. Obrigado. Gente, vem comigo aqui que eu vou te contar uma outra história. Que tal a gente perder essa barriguinha aí, hein? Olá em casa. Certo, Paulinho? A hora é essa. É aí, tem que ser agora. Ó, atitude. Ó, Então já atenção. vai fazendo o seguinte, já pega... A atitude tem que ser agora, 0800. Já liga já. 724-2288. Você passa a mão no telefone, já liga agora, recebe na tua casa o Seca Barriga. Essa é a dieta mais vendida atualmente da televisão brasileira e que oferece os melhores resultados. Todo mundo... Sabe o que eu gosto, Fábio? É que eles fazem o boca a boca. É Eu verdade. emagreci tantos quilos. Emagrece também e tal. Com o quê? Com a Seca Barriga. Como uma das nossas